Você já passou por alguma situação onde você estava muito bravo, muito irritado, e aí você estourou? Ou você estava ali numa conversa e aí de repente seu sangue começou a ferver, você começou a ficar muito bravo e quando você viu você descontrolou, perdeu o controle. E aí você tem aquela sensação de que é uma coisa que vem, que você não consegue controlar, não consegue lidar com ela e você não sabe o que acontece. Eu atendo casais, sou psicólogo, mas também terapeuta de casais. E é uma queixa que aparece em muitos casais quando um deles, ou ambos, né, mas geralmente um, é o mais estourado. É o que mais esquenta, é o que mais estressa. E aí é interessante a gente olhar para isso, porque esse estresse, esse estourar, ele aparece em um momento geralmente desconfortável. Um momento de briga, um momento de discussão. Talvez uma discussão que não precisava levar para isso, mas que acabou chegando a esse ponto. E o interessante é que quando a gente percebe e começa a olhar para esse estouro, nós percebemos que é uma tentativa de se defender, que é uma tentativa de colocar limite. Não estou falando que é a mais eficiente, mas estou falando que é um jeito, um método que a pessoa aprendeu ao longo da vida de fazer isso. O interessante da gente olhar para isso é que muitas vezes quando a gente estoura, depende muito de quem que nós estamos, né? Mas as reações principais são: ou a pessoa vai estourar de volta, e aí você vai ter duas pessoas que vão ficar num embate ali muito grande. Ou, o que é mais comum, um deles vai estourar e o outro vai recuar. Um estoura e o outro recua. Só que quando você estoura e a outra pessoa recua, você não consegue chegar ao objetivo que você tinha. Você não consegue colocar o que estava te incomodando, você não consegue colocar limite, você não consegue fazer com que o outro te compreenda, né? E aí esse estouro ele vai voltar mais tarde. Por quê? Porque aquele limite ele vai ser ultrapassado ou desrespeitado de novo. E quando aquele limite for desrespeitado novamente, você vai novamente usar desse recurso. Porque parece que muitas vezes a gente usa o recurso de estourar, de se estressar, de ir pra cima, como uma forma de colocar limite. Mas se você não sabe colocar, expressar o que você quer limitar, qual que é o limite que tem que ser respeitado, do que você está precisando, como que o outro vai passar a respeitar esse limite? Então, quando você estoura, quando você vai para essa posição mais agressiva, talvez você faça assim o outro recuar naquele momento, mas isso não impõe respeito e também nem coloca o limite que você gostaria que fosse colocado. Então, eu trago hoje de forma bem curta mesmo, para a gente poder parar para pensar. Será que os recursos que nós estamos usando para poder colocar limite estão funcionando? Ou eles só fazem com que a gente se torne mais incompreendido? Porque você percebe que quando você estoura, você, além de não conseguir colocar o limite que você gostaria, você ainda passa uma impressão para o outro, ou a pessoa fica com uma impressão sua, né? De que você é estourado, estressado, que não tem como conversar, que não quer resolver e etc. E por mais que a sua queixa ou insatisfação fosse legítima, mas isso não é apresentado para o outro como uma coisa legítima, mas como um estouro ou uma falta de controle, algo nesse sentido. E aí, além de você não ter a sua necessidade atendida ou o seu limite imposto, você ainda começa a carregar uma imagem de alguém que é descontrolado, né? E aí você vai perdendo a sua credibilidade e a sua queixa ela perde credibilidade junto com você. Então, não é que tem horas que a gente não deva estourar e sentar a mão na mesa, tem hora que é necessário. Ok, não vou falar que nunca é necessário. É sim necessário em alguns momentos. É sim necessário em alguns momentos. Eu acho que eu não falei direito, né? Mas nem sempre é o melhor recurso. Nem sempre é o que vai te entregar aquilo que você precisa. Nem sempre estourar é o que vai colocar limite. É o que vai fazer você ser ouvido ou compreendido. E aí? Você percebe que você usa disso e você percebe que isso mais te atrapalha ou te ajuda? Em quais momentos isso vai te atrapalhar? Em quais momentos isso vai te ajudar? Eu estou trazendo aqui para a gente poder pensar mesmo. Eu não quero trazer como uma resposta pronta. Quero trazer como uma coisa para você poder começar a analisar e a pensar dentro do seu dia a dia, dentro das suas relações com as pessoas com quem você interage e lidar. Meu nome é Guilherme Fernandes, sou psicólogo, terapeuta de casais também. E eu vou começar a trazer para esse espaço aqui algumas coisas para a gente poder pensar sobre relacionamento, sobre a vida. Acompanhe aqui. A ideia é fazer algo bem curto, direto ao ponto, mas que possa ser útil e que possa servir para a gente poder pensar, né, sobre a vida. Fica bem.
Até a próxima.